Saudações. Na live de hoje à noite, nós vamos debater as condições reais da Europa, do Japão, dos Estados Unidos e da Rússia para fazer frente a um conflito de longa duração. Vamos chamar desse conflito de guerra. Seguinte, a questão aqui é o seguinte: para que um conflito seja levado a cabo de maneira vitoriosa, são necessários alguns requisitos e capacidades mínimas, sobretudo quando se fala de recursos industriais. Toda arma, toda munição é um recurso industrial. E também de energia, de infraestrutura, de uma série de capacidades. Nesse sentido, a vantagem da Federação Russa e da China é enorme. Por quê? Porque a China, hoje, a China popular, responde por quase 40% da produção industrial do planeta. Isso implica que de cada 5 produtos industriais, 2 são fabricados na China. Perfeito? Isso, evidentemente, dá para a China uma vantagem enorme. Quando a gente pensa em recursos naturais e energéticos, aí a gente está falando da Rússia. A Rússia produz atualmente quase 1/3 da energia desse planeta, certo? E é dona de vastíssimos recursos naturais. Várias estimativas falam que 1/5 dos recursos naturais do planeta estão na Federação Russa, e faz sentido, porque a Rússia é maior do que a América do Sul, a Rússia é maior do que a Antártica, a Rússia é maior do que a Europa e a Rússia é maior do que a Oceania, ou seja, ela é maior do que 4 dos continentes desse planeta, o que implica que a projeção de que ela seja provavelmente dona de 1/5 dos recursos naturais do mundo seja verdadeira, ao mesmo tempo que ela é dona de uma fração de 20% de todos os recursos naturais do planeta. Os russos são menos de 2% da população mundial. Ou seja, nós estamos falando de um país que tem 10 vezes mais recursos do que a sua população, certo? É uma coisa muito difícil de enfrentar, ainda mais se você alia a Rússia com a China, correto? E tem mais, a dívida externa, débito total da Federação Russa, é de cerca de 300 bilhões de dólares. Vamos fazer uma comparação com a Europa, 30 trilhões, ou seja, 100 vezes mais, e com os Estados Unidos, 150 trilhões, ou seja, 500 vezes mais. Então, a Rússia tem uma quantidade vastíssima de recursos naturais e energéticos e uma das menores dívidas externas do mundo, proporcionalmente ao tamanho da economia, é a menor dívida externa do mundo. Do outro lado, repetindo mais uma vez, a China, que produz 40% dos produtos industriais do planeta. Então, se você tem um país que tem a maior parte dos recursos naturais e energéticos do mundo, aliado com outro que produz a partir de recursos naturais e energéticos 40%, 2/5 de todos os produtos industriais do planeta, e aí, evidentemente, a gente vai colocar armas e munição, a capacidade de fazer armas e munição. É muito difícil imaginar um conjunto de países desses sendo derrotado. Perfeito? Agora vamos ver o outro lado. Europa e Estados Unidos. Vamos começar com a Europa. Dívida externa de 30 trilhões. Uma dívida muito alta. Mas o problema da Europa não é esse. O problema da Europa é muito maior. A Europa não dispõe nem de recursos energéticos, nem de recursos naturais. Qual recurso energético a Europa dispõe? Hidroeletricidade na Noruega? Um gásinho na mesma Noruega, um pedaço da Escócia e da Holanda? Quantidades mínimas de recursos energéticos. Quando se fala de recursos naturais, produção de qual minério você relaciona com a Europa? Ela não tem ferro. Na verdade, tem um país na Europa que tem, a Ucrânia, mas é a área que já está dominada pela Rússia. Não possui ferro, não possui alumínio, não possui titânio, não possui cobre, não possui ouro, não possui prata, não possui magnésio, manganês, níquel, vanádio. Como é que um país desse vai fazer armas, se não tem as matérias-primas mais essenciais, se não tem recursos energéticos? A Europa, nós já falamos aqui algumas vezes, a Europa é pobre, muito pobre. De todos os continentes, é o mais pobre em recursos naturais e o mais pobre em recursos energéticos. Então, imaginar que a Europa seja capaz de sustentar um conflito de longa duração é muita inocência, certo? Ela não consegue, porque não dispõe dos recursos para isso. E os Estados Unidos? Os Estados Unidos é um grande produtor de energia, possui vastas reservas de gás natural e petróleo, ainda que sujo, na forma de xisto, ainda que mais caro.
Mas a questão é outra dos Estados Unidos. O país se desindustrializou fortemente, se desindustrializou muito fortemente, transferindo suas indústrias para a China, para o Sudeste Asiático, para o México, essa movimentação são os gatos, certo? Transferindo as indústrias para outros países. Então, é um país que não... Ontem, na live do Pepe Escobar, ele deixou mais ou menos isso claro. Como é que os Estados Unidos vão sustentar uma guerra se não tem capacidade industrial? Fazem 50 anos que os Estados Unidos tinham uma capacidade industrial mais forte, maior do mundo. Hoje não. Graças ao neoliberalismo, transferiram as fábricas para outros países, principalmente, vejam só a ironia, para a China, e ficaram só com as matrizes para receber os lucros financeiros. Só que uma matriz, uma ação na bolsa, não garante uma vitória no conflito. Você precisa de capacidade industrial, certo? Os Estados Unidos abriram mão dela. As pessoas podem falar, a Europa, se juntar, tem capacidade industrial? Tem, mas com recursos naturais e energéticos importados da onde? Da Rússia. Então, dizer que a Europa tem capacidade industrial é uma meia-verdade, porque sim, tem, mas depende de recursos naturais e energéticos fornecidos pelo inimigo. E é claro que em caso de conflito, a Rússia não vai fornecer petróleo, gás natural, energia elétrica, titânio, níquel, vanádio, cobre, aço, alumínio para a Europa, certo? E os Estados Unidos têm ainda um outro problema específico. Nós vimos que da Europa é a falta de recursos naturais e energéticos. Qual que é o dos Estados Unidos? Uma dívida externa absolutamente impagável de 150 trilhões de dólares. E uma moeda baseada nessa dívida. Certo? Uma moeda fiduciária baseada numa dívida que não pode ser paga. Então, junto à Europa e Estados Unidos, você tem um continente sem nenhum recurso natural e energético e outro endividado até a alma. A soma desses dois conjuntos não faz nem cócegas em um enfrentamento hipotético com outro conjunto formado por uma capacidade industrial incrível, mais uma posse gigantesca, enorme de recursos naturais e energéticos. Em resumo, não dá para o fumo, ok? Tenham um ótimo dia, senhoras, tenham um ótimo dia, senhores. Curtam, compartilhem e se ainda não são inscritos, se inscrevam no canal. Boa tarde.